Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa Vida 3, um programa que tem como objetivo trazer princípios de vida para um casamento feliz e duradouro. Obrigado pela sua audiência em mais esse programa inédito do Vida 3 aqui, por este canal de TV. Nós agradecemos muito a sua audiência em todos os nossos programas de todas as semanas. Estou aqui novamente com a minha amada esposa Silvana e ela estará nos ajudando em mais esse programa aqui, falando dos comentários sobre o casal Diego e Gabriela, que há 4 semanas atrás falaram conosco aqui nos nossos estúdios. É isso mesmo. Bom, mais uma vez, uma honra estar aqui e agradeço a todos pela audiência, agradeço a todos, porque o nosso programa ele tem um objetivo muito simples: levar uma mensagem de esperança, levar uma mensagem de amor e principalmente de que o casamento é o sonho de Deus para a vida daqueles que buscam e creem e acreditam no casamento. Então, se você tem essa expectativa, você está no caminho certo, querido, porque o casamento realmente é algo que Deus sonhou para a vida de todos aqueles que se unem e querem ter uma vida feliz. Falando em vida feliz, Gustavo, me lembrei do nosso livro. Então, vou mostrar para você aqui, ó, o nosso livro. Esse livro é um presente do programa Vida 3 para todos aqueles que mandam para nós, através deste e-mail, o seu nome e endereço, para que nós possamos enviá-lo gratuitamente para a sua casa. O projeto deste livro é justamente levar alguns princípios que podem nortear a sua vida, trazendo para você novos ares, sem preconceitos. Você vai conhecer um pouco daquilo que Deus tem para você. Então, se você quiser ganhar esse livro, basta que você entre ali na nossa página no Facebook, ajuda, gente, vamos lá curtir, compartilhar, manda para os seus amigos, né? E aí eles vão conhecer o nosso projeto e você vai ganhar um livro, ok? Então, entra lá, olha aí o endereço na tela e nós estaremos enviando esse livro pelos correios para você, ok? Aí, Gustavo. Bom, e hoje vamos continuar falando então sobre os nossos queridos. Eles se tratam de uma forma muito linda, sabia? Sabe como é que eles se chamam? De vida. E não é por acaso, porque o Diego, quando ele estava nos seus momentos de maior dificuldade, porque quando eles se separaram, né, Gustavo? O Diego passou por momentos muito difíceis. Ele chega a mencionar no programa que a Gabriela foi usada para salvar a vida dele. É verdade. E você sabe como é que tudo isso começou, Gustavo? Você sabe que você ouviu, você estava lá. Uhum. Isso começou da seguinte forma: Diego e Gabriela se casaram, sonho da vida deles, casamento, não era? Era. 7 anos de namoro, enrolou bastante. Então vamos casar. E aí, quando acontece o casamento, o Diego fala: eu me frustrei com algumas coisas. Eu esperava algo e não foi isso que aconteceu, assim como a Gabriela. E olha que tem um aspecto muito interessante, Gustavo. Eles se guardaram para o casamento. Eles se mantiveram virgens até o casamento. Tudo tem que ter um propósito, até para isso. Então você veja, isso foi super importante para eles. Mas isso não foi o fator. De qualquer forma, não fez a diferença. Não fez a diferença, tá? Mas é importante que você saiba que eles, essa vontade, esse desejo deles foi algo que realmente agradou o coração de Deus. Porque no momento que eles mais precisaram, Deus estava lá para socorrê-los. E foi quando aconteceu isso, Gustavo, que a Gabriela e o Diego tiveram uma mudança muito grande naquela vidinha de casado deles. Estão recém-casados, estavam com 2 meses, se eu não me engano. 2 meses. 2 meses de casado. O que acontece? 4 meses. 4 meses? O que aconteceu, Gustavo? Conta pra gente. Ele começou a trabalhar. Isso não é um problema, viu, gente? Começar a trabalhar no exatamente. Ele começou a trabalhar no horário noturno e aí a sua carga horária impedia de praticamente conviver com a sua mulher. Exatamente. Gabriela fazia faculdade, então eles se encontravam. Eles não conviviam mais. Então aquele casal, logo no início do seu relacionamento a 2, teve essa cisão, teve esse problema grande que acabou separando o casal. E aí há um aspecto também que a gente tem que considerar,
Se eles tivessem entrado um pouco mais inteiros no relacionamento, Sim. como nós falamos no programa passado, isso não seria um problema. Não, com certeza. É que, na verdade, a expectativa no casamento era o outro, né? Ou seja, cada um deles esperava muito do outro, mais do que aquilo que cada um deles podia oferecer e cada um de nós pode oferecer na expectativa do nosso cônjuge. E como eles não conseguiram ter um relacionamento a dois já no começo de casamento por causa do trabalho e dos estudos, essa fragilidade que já veio, né, eles já trouxeram para dentro do casamento, foi potencializada. E aí a convivência ficou muito difícil. Foi muito difícil para eles, porque o Diego se viu diante de um emprego bom, dinheiro. E então, aquilo tudo que ele sempre desejou para sua família, ele acabou deixando de lado. Todos aqueles sonhos que ele projetou, tudo aquilo que ele viveu na sua vida, na sua adolescência, enquanto ele via os pais brigando, viveu a separação, isso foi frustrante para ele, mas ele não conseguiu fazer com que isso se afastasse da vida dele e da Gabriela. E com essa nova vida, novos amigos, como ele não estava, como o Gustavo bem frisou, como ele não estava inteiro, ele ainda tinha muitas carências, ele ainda era muito religioso, ele não era uma pessoa que tinha um compromisso com Deus, ele acabou se perdendo nessas novidades e acabou se relacionando com uma outra pessoa. É verdade. Veja, queridos, que ninguém se relaciona com outra pessoa fora do casamento se ele estiver inteiro, se ele estiver completo. Você sempre vai buscar uma terceira pessoa no seu relacionamento se você realmente tem carências afetivas e emocionais, primeiro com você próprio e segundo com o seu cônjuge. Então essas carências, queridos, elas devem ser tratadas novamente, repetindo a nossa fala, em Deus. As nossas frustrações, os nossos desejos, os nossos anseios, para que isso fique, de uma forma ou de outra, melhor resolvida conosco, eu comigo mesmo. Para que eu não busque numa terceira pessoa, que não seja o meu cônjuge, superar ou satisfazer essas frustrações. E é o que geralmente acontece na vida dos casais, né? Ninguém trai do dia para a noite. A traição ela acontece por um processo, que muitas vezes acontece por coisas insignificantes na vida do casal, ou até que já vem vindo da época de namoro, e isso não cessa com o casamento, ou seja, já é uma situação que, independente de namoro ou casamento, ela continua na vida das pessoas, né? Então foi o que aconteceu com o Diego. Aconteceu a oportunidade e pela fragilidade do seu sentimento em relação ao seu casamento, em relação a Gabriela, acabou acontecendo a traição. E interessante que o Diego menciona uma coisa muito, muito triste, que ele acabou se separando da Gabriela, saiu da casa que ele morava com ela, e essa casa era da mãe dele. Isso. Eles moravam na casa da mãe dele, e a Gabriela ficou na casa, permaneceu na casa. E ele menciona, Gustavo, que após a separação, aquele envolvimento que ele teve, aquela pessoa com quem ele se relacionou, depois da separação, nem mesmo ele chegou a vê-la novamente. Uhum. Foi uma paixão, né? Foi algo que passou e mexeu com ele, mas não era tão frágil, tão superficial, que não teve como isso permanecer. A paixão, infelizmente, a paixão não gera consistência. Pessoas apaixonadas são pessoas instáveis, em todos os aspectos. A paixão pelo trabalho gera pessoas que hoje estão fazendo o que ninguém faz e amanhã não fazem mais. A paixão no amor, a mesma coisa. Hoje você faz tudo pela pessoa, amanhã você não quer ver a pessoa na sua frente. A paixão ela é um sentimento do ser humano muito fugaz, muito instável, que não gera consistência. Os relacionamentos duradouros são relacionamentos construídos racionalmente e não apaixonadamente. Racionalmente no sentido de você construir mecanismos que suportem aquela relação. Mecanismos que são mais fortes que a própria fraqueza da qual a pessoa que você se relaciona tem.
Ou seja, são mecanismos que são mais fortes que a fragilidade da pessoa com a qual você quer se relacionar. Então, você tem que tomar cuidado com as paixões. As paixões de nós, seres humanos, são sentimentos que nos levam ao fracasso. Muitas vezes tem um princípio que parece que é a solução do seu problema, mas com o passar do tempo você vê que realmente é um sentimento muito frágil, muito instável e um sentimento que não tem suporte na medida que os problemas começam a acontecer. É tão instável e é tão superficial, Gustavo, que levou o Diego a um comportamento totalmente diferente daquilo que ele sempre projetou para a vida dele. Exatamente. Que o levou até mesmo a perder esse emprego. Isso. Diego, ele se embrenhou nesse caminho, se separou da sua esposa, foi viver a sua vida nova, começou a beber e isso acabou destruindo, começou um processo de destruição na vida dele. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois dos nossos intervalos, né, Gustavo? Isso aí. Nós começamos esse assunto muito interessante que nós vamos falar agora sobre esse foco que a bebida teve na vida do Diego, e nós vamos continuar depois dos nossos intervalos. Até daqui a pouco. CEOF, Centro Especializado Odontológico Frige. Cuide do seu sorriso com especialistas. Telefone 3962-5747. Espaço Alfa e Ômega, o lugar certo para o seu curso e palestra. Ligue 3023-7343. Sigilo Moda Feminina, lojas no Vale Sul Shopping e no Jacareí Shopping. Fones 3939-3446 e 3961-3000. Matsor Corretora de Seguros. Telefone 3958-1280 ou pelo e-mail bmrenault@uol.com.br. Óticas Original, especialista em saúde visual. Fones: Jacareí 3951-5647 e 3953-1107 e São José dos Campos 3908-1494. AF Novidades. Personalize presentes com sua foto ou imagem. Fones 9761-4106 e 9729-7273. E-mail afnovidade@gmail.com. De volta com o programa Vida 3, esse segundo programa de comentários sobre o nosso querido ouvido e a vida, Diego e Gabriela. Beijos para vocês, lindos, nos seus gatos maravilhosos. Nunca vi um casal ter tanto gato lindo. Então, vamos falar mais um pouquinho sobre o que eles relataram para nós aqui, né, Gustavo? Bom, chegamos naquele ponto que o Diego se separou da Gabriela e foi curtir a vida. Diego acabou se envolvendo com bebida, com prostituição, que foi algo que marcou muito a vida do Diego. Aí nós vamos agora trazer o foco para a Gabriela. Isso. O que ela relata, Gustavo? A Gabriela relata para nós que nesse momento, quando o Diego saiu de casa, ele ficou 1 ano e alguma coisa fora de casa. Nesse período que o Diego ficou fora, logo assim que ele saiu, algo tocou o coração da Gabriela. E ela percebeu que ela não estava tão próxima de Deus como ela pensava. Ela percebeu que ela não tinha um relacionamento consistente com Deus para que pudesse ter restaurado o casamento dela, para que pudesse fazer com que ela tirasse aquela ideia de que eu caso e mudo meu marido, que foi essa a ideia que ela entrou. Diego não tem todas as características e qualidades que eu anseio num homem, então depois que eu me casar, aí ele vai ficar nos meus moldes. Mas não foi isso que aconteceu. Tanto não foi que o casal acabou se separando e a Gabriela acabou
passando por essa situação super complicada. E lá na casa da sogra, passando por muitas dificuldades, a Gabriela resolveu que ela precisava ter algo mais para ter o seu marido de volta. E foi aí que a Gabriela teve um sonho, Gustavo. E nesse sonho, a Gabriela via o Diego destruído, via o Diego todo machucado. E Deus falou no coração da Gabriela que ela iria recebê-lo de volta, destruído e machucado. E Deus iria curar aquelas feridas. Deus iria restaurar aquele casamento. Então, foi um longo período. Para ela foi um período muito duro. Mas durante todo esse tempo, a Gabriela buscou em Deus. A Gabriela buscou na palavra. Deus foi falando com ela porque ela usou uma ferramenta valiosa para você que é mulher. A oração. Ao invés de ficar reclamando, falando, buscando saber o que o Diego estava fazendo, porque nessa época já havia essa coisa de compartilhamento, de você, não sei se Facebook, mas Orkut, existia isso, de você saber o que a pessoa está fazendo. Ela não queria mais saber. Ela buscou não saber mais aonde estava o Diego, o que ele estava fazendo. Ela, em vez de colocar o foco dos problemas que o Diego estava trazendo para a vida dele e, consequentemente, para a vida dela, ela passou a colocar o foco em Deus, Gustavo. Ela buscou em Deus a solução. Ela não colocou a responsabilidade, só quando o Diego melhorar, quando o Diego sair dessa vida, é que ele vai voltar. Não. Ela tirou o foco do Diego e colocou o foco em Deus. E aí o que aconteceu? Se você usa as ferramentas corretas, o resultado é certo. Exatamente. Qual foi o resultado? Deus começou, veja só, o Diego longe, Deus começou a colocar na mente do Diego um sentimento novo em relação à sua esposa. Sim, porque ele sentia repulsa por ela. Né? Não havia mais nenhum tipo de sentimento entre ele e ela, da parte dele. Mas aí Deus começa a colocar pela ação da Gabriela, indiretamente, ou seja, de uma forma sem contato absoluto entre ele e ela, Deus começa a colocar uma saudade, como ele fala, no coração dele em relação à sua mulher. Ele começa a olhar as fotos que ele tinha, ele começa a ver a Gabriela nas fotos e ele começa a ter um sentimento diferente que ele não tinha tido até então, ou seja, começa a renascer dentro dele um carinho pela Gabriela. Até que chega um belo dia e ele começa a buscar novamente um contato com ela. Coisinhas triviais, né, Gustavo? Coisinhas fundamentais. Mas ele busca, ele próprio começa a retomar um relacionamento ainda superficial com ela, logicamente já sendo alimentado pelo Espírito de Deus na vida dele por causa da oração da Gabriela em relação ao seu marido. Sim. E como ele estava buscando esse sentimento que ele tinha por ela, um sentimento de repulsa, mas ele diz que Deus, ele declara isso. Deus trouxe de volta. Deus fez renascer o amor. E tudo isso foi por causa desse mecanismo novo aí que a Gabriela começou a utilizar. Ela parou de ser uma pessoa religiosa e passou a ser uma pessoa comprometida com Deus. Ela começou a focar, e o Diego frisa isso. Eles começaram a acreditar na aliança. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. É essa aliança, esse termo que eles começaram a relembrar. Então, isso é que conseguiu fazer com que realmente é um milagre. É um milagre, porque todo o sentimento que ele tinha por ela havia morrido. Não só morrido, mas transformado por um outro sentimento totalmente contrário. De amor passar a repulsa é algo muito forte. E então isso foi restaurado por causa deste compromisso de oração que a Gabriela teve com relação ao Diego. Exatamente. E aí a coisa começou, né, Gustavo? E aí nesse período eles vêm e começam a fazer o curso de casais conosco. Exatamente. Né? Aí eles buscaram ferramentas realmente de Deus para que Deus pudesse restaurar esse relacionamento. E aí vem a questão do perdão da Gabriela em relação ao Diego, até porque se ela não tivesse perdoado o Diego no momento em que ele estava fora de casa, ela não conseguiria orar por ele.
ela não conseguiria pedir para que Deus pudesse estar abençoando a vida dele, ou seja, o perdão já havia entrado no coração da Gabriela, ela não considerava as ações do Diego, mas entendia que o perdão dela em relação às atitudes dele fariam com que ele voltasse. E aí o Diego também começa a entender o propósito de Deus em todos os problemas que ele acabou se envolvendo, pornografia, prostituição, bebida, enfim, tudo isso foi sendo tratado na vida deles no decorrer do curso de casais, até que eles conseguiram restaurar o seu casamento. Não foi fácil, né? A Gabriela conta que era mais fácil orar por ele longe de casa do que estar com o Diego dentro de casa e ainda tendo os problemas que ele ainda trouxe por causa desse relacionamento, dessa vida extraconjugal que ele acabou tendo. Exatamente. Então, queridos, foi só um milagre de Deus que trouxe a restauração para a vida deste casal. E quando nós falamos aqui do curso Casados para Sempre, pode parecer que é uma fórmula mágica. Todo mundo que faz o curso resolve o seu problema de casamento. Não é bem assim. Na verdade, o que o curso oferece, mais uma vez, são ferramentas. Para tudo existe isso. Nós oferecemos condições para que você possa trabalhar aspectos no seu casamento que precisam ser consertados. No caso do Diego e da Gabriela, eles tinham situações que estavam enterradas. E muitas vezes nós temos assuntos enterrados, mas não resolvidos. E eles estão lá, debaixo da terra, vivos. E precisam ser desenterrados para que eles possam ser solucionados. E o curso Casados para Sempre propõe isso para os casais, porque são vários assuntos que nós tratamos. Desde aliança, perdão, intimidade, papéis. Todos esses assuntos levam os casais a tratar as feridas que podem estar abertas ou com um curativinho ali muito superficial. Esses dias a gente até comentou com as pessoas aqui sobre isso, do curso, que o que acontece? Às vezes a gente pega e põe um band-aid, né? Põe um adesivo lá em cima da ferida, né? É só por pouco tempo, porque aquilo não vai curar, é só para proteger. E quando você tira, às vezes está até pior. Então, o que será que você tem feito para solucionar os problemas do seu relacionamento? Será que não tem sido apenas esse curativo, que vai ser apenas por um momento? O que nós estamos falando, querida, é algo que é eterno. É algo que é para toda a sua vida. Por isso que o curso se chama Casados para Sempre, para que você honre a sua aliança. Eu queria deixar um texto da Bíblia com você, que está em Salmos 18:2, nesse pensamento de colocar realmente as suas frustrações em Deus, e não no seu próximo, e não no seu semelhante, para que você realmente comece a vislumbrar uma vida melhor, uma vida feliz para você. Diz assim então: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Veja, o autor aqui coloca aqui, Deus é a sua segurança, aquele que vai libertar ele das suas frustrações, dos seus problemas. Veja que o foco está centralizado na pessoa do nosso Criador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ou seja, Ele me guarda. Ele guarda os meus sentimentos, os meus medos, as minhas frustrações. Ele me guarda disso e nele eu me protejo. E não transfiro isso para outra pessoa. Ele é o meu escudo e o poder que me salva. Além dele nos proteger de ações externas, quando nós colocamos nele a nossa proteção e a nossa rocha, ele tem o poder para nos salvar. Isso significa que ele tem a capacidade de curar as nossas feridas, de sarar as nossas frustrações, a nossa falta de perdão, a nossa raiva, a nossa angústia, a nossa frustração pelos problemas de relacionamento. E além de tudo, ele é a minha torre alta. Isso significa, queridos, que Deus, quando a gente coloca nele a nossa proteção, quando a gente confia nele a nossa proteção e o nosso rochedo, a nossa segurança da vida, ele nos coloca em lugares altos. Isso significa que nós começamos a vislumbrar uma esperança e um futuro melhor para a nossa situação. Nós começamos a ver lá na frente o que Deus ainda não fez,
mas que pela fé e que pela confiança e pelos sonhos de Deus que Ele coloca em nossa mente, nós começamos a ver situações que até pouco tempo atrás seriam impensadas, como por exemplo a volta de um marido que está fora do lar, como aconteceu no caso da Gabriela. Ou seja, nós começamos a ter sonhos que não são sonhos nossos, mas por causa da nossa elevação, da elevação da nossa visão, nós começamos a ver um horizonte muito mais longe do que aquilo que, se nós estivermos sentados no chão, chorando, nós conseguiríamos ver. Então coloque no Senhor a sua segurança. Diga esse versículo para você mesmo, que o Senhor é a sua rocha e a sua fortaleza, e Ele vai te libertar de muitos problemas que você tem dentro da sua vida. Quando você se liberta de você próprio e dos problemas que você carrega, tenha certeza que a sua visão das pessoas será diferente. A sua visão será a visão de Deus e não a sua visão como alguém falho e com uma visão distorcida, como todos nós temos. Fica essa palavra, nós temos certeza que Deus pode agir poderosamente na sua vida. Estamos encerrando então mais um programa Vida 3, que você fique com tudo aquilo que foi falado aqui, entenda que Deus tem um propósito para você. Nós gostaríamos de agradecer a sua audiência, gostaríamos de agradecer também a todos os nossos colaboradores, aqueles que fazem os livros serem recebidos de forma gratuita, fazem esse programa acontecer. Gostaríamos de agradecer a todos que colaboram de uma forma ou de outra para que esse projeto siga adiante. Obrigado pela sua atenção e até o próximo programa Vida 3, se Deus assim permitir. Até lá, um abraço, que Deus abençoe grandemente os seus projetos e a sua família. Até mais. Tchau.